Turma, bom dia. Mais um dia de live. Hoje é dia 16 de fevereiro, 8 horas e 5 minutos. Live de hoje com o nosso parceiro, Dr. Noel, lá de Porto Velho. Bom dia, Celso. Bom dia ao Tid, bom dia ao Noel, já tá por aqui. Noel, vou te mandar o convite aí, Noel, tá bom? Vai aparecer na tela do teu celular, Noel. Já você aceitar. Bom dia, Milena. Bom dia, Rafael. Bom dia, Aline. Bom dia, Jussara. Vamos aguardar o Noel aceitar o convite aí. Pronto, aí. Feito. Olá, bom dia, bom dia, bom Rapaz, dia. você tá com um paletó bonito aí, rapaz. Tem que colocar para estar com o mestre, tem que estar bonito, né? Senão. Bom dia, Noel. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo Tudo bem? bem. Vamos lá. Para quem te conhece e para quem não te conhece, quem é o Dr. Noel? Pois é, Noel Andrade. Eu sou advogado, sócio da Andrade Bastos Advogados Associados, que nós temos a banca de advocacia aqui em Pimenta Bueno, em Porto Velho, pai de 5 filhas, esposo da Milena, e sou mentorado do G10, o mais importante, uma das coisas mais importantes aí. Comecei agora em dezembro desse ano, do ano Noel, passado. fala um pouquinho. Você está em Rondônia? Estou em Rondônia, isso. Legal. Fala um pouquinho da tua advocacia aí. Cristiano, nossa advocacia iniciou-se em 2001, com sócio que nós éramos egressos da mesma faculdade, doutor Elson Bastos, que ele hoje é juiz de direito, né? Fez concurso em 2005. E a partir de 2005, o irmão dele veio para assumir a banca junto comigo. Então, nós iniciamos aí, tem praticamente 25 anos aí de advocacia já, né? Então, Andrade Bastos atua aqui em toda a Rondônia, né? Rondônia, norte do Mato Grosso e o Acre, né? Muito bom. Rondônia, norte do Mato Grosso e o Acre. Então, para aquela Isso. galera que está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vocês vão conhecer uma advocacia completamente diferente hoje, né? Noel, Ah, como é que você começou a tua vida? Conta um pouquinho da tua história aí, Noel. Diz que você começou na enxada? rapaz, na enxada. O Cristiano, até hoje, quando eu vejo uma criança assim de 7 anos, me chama bastante atenção, que eu não consigo acreditar que uma criança de 7 anos consiga trabalhar na roça, né? Só sabe eu mesmo, porque passei por isso, né? Carpino ali com enxada, depois roçando, né? Para quem da roça sabe o que que é isso, né? Então, eu iniciei ali muito cedo na roça, meus pais nordestinos, né, analfabeto. Meu pai, o valor do homem era trabalhar na roça, teria que trabalhar na roça. E isso colocou a gente muito cedo para fazer isso. E muito exigente, ele não valorizava assim questão de estudo para ele, não, estudo é coisa de malandro, estudo não é coisa para homem sério, não. Ou seja, né? Teus pais vieram do Nordeste para Rondônia, você começou trabalhando na enxada, os teus pais não valorizavam a educação, achava que estudar não era coisa para gente séria, né? Isso, isso. E eu fui começar a estudar, o Cristiano, quando eu tinha 7 ou 10 anos de idade, fazendo aquele ozinho, a professora pegando na mão para poder ter a coordenação para fazer o O, né? Nem o O não sabia fazer, assim, com 10 anos de idade, né? Então, foi uma situação bastante, assim, era bastante difícil, assim, mesmo, para a gente conseguir estudar. Muito bom. Você é filho de. São 16 irmãos, né? São 16 irmãos, comigo nós somos 17, né? 16 irmãos, eu sou o oitavo deles. E o interessante, é todos do mesmo pai e da mesma mãe, viu? Noel, fala uma coisa para mim. A educação não era algo que teus pais valorizavam, porque muito provavelmente eles não tiveram essa cultura, né? Com Não tem certeza, eles não como. tiveram essa oportunidade, né, de conhecer, de saber que aquilo era importante na vida das pessoas. Não tiveram essa oportunidade de conhecer a educação, né? Como é que Sim. você disse que começou com 10 anos a estudar aí? Fala um pouquinho dessa tua trajetória até a faculdade de Direito. O Cristiano, eu percebi desde cedo
acho que iluminação divina aí, que eu precisava estudar para poder vencer na vida. Então, minha mãe costumava ali ouvir aqueles programas de rádio, né? E uma vez, pai, sempre tinha aquele negócio, doutor, doutor. Uma vez eu fui e perguntei para minha mãe, mãe, o que que é isso? E doutor, para esse pessoal mais simples do sítio, esse pessoal, trata-se de médico, né? Para eles, todos, ou quem é doutor é médico. Aí ela me disse, meu filho, olha, doutor é uma pessoa que tem que estudar muito, é uma pessoa que estuda muito, e ela falou assim de uma forma tipo, ó, isso não é para você não. Ela não chegou a falar com essas palavras, mas dava a entender isso não temos, não é coisa para nós, né? Tipo, é inalcançável para nós nessa situação que nós vivemos. Então a gente era de uma pessoa, de uma família bem paupérrima mesmo, Cristiano. A gente tinha, quem tem noção de roça, sabe como que funciona. Planta-se o arroz uma época, aí colhe o arroz, depois é outra época, a época do feijão. E vende-se aquilo, a sobra seria, em tese, a sobra para poder comprar os outros mantimentos. E meu pai sempre vendia aquilo e às vezes faltava até para quando chegava o outro, o feijão daí. Eu falo lá, eu costumo dizer hoje que parece que o arroz e o feijão, eles eram brigados, eles nunca se encontravam. Então a gente, quando tinha um arroz, não tinha feijão, quando tinha feijão, não tinha um arroz. Era uma situação bem difícil ali, né? Então, para nós, para a gente hoje imaginar que naquela situação eu ia estudar, ia se tornar, formar-se e fazer uma faculdade, era a mesma coisa de falar, isso é impossível, praticamente impossível. Mas eu cheguei a pensar, e pensava comigo, e sempre meus pais, eles foram bastante religiosos, né? E a gente sempre orava e pedia a Deus, Deus, esse não é meu lugar. Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa melhor e eu não quero terminar minha vida, passar toda a minha vida para terminar igual meus pais aqui estão. E sempre pensei isso. E notei que se ser doutor era uma coisa boa, digo, eu vou ser esse doutor. Custa o que custar, eu vou ser esse doutor. Vou estudar, né? Pois é. Da tua casa até a escola, eu sei que não foi um caminho muito fácil, né? Não, Muitas vezes você chegava sujo de terra na escola, né? o Cristiano, meu pai, ele dava tarefas, e não era simplesmente ir lá trabalhar na roça. Eu até me emociono em falar nisso, que não era simplesmente trabalhar na roça. Ele dava uma tarefa ali para nós e falava para eu e meus irmãos, falava, olha, vocês não chegam em casa enquanto vocês não fizerem essa tarefa, porque se vocês chegarem, vocês vão apanhar, falava apanhar, né? E, de fato, ele batia mesmo, batia, era, o negócio não era meio desumano. Eu até tem hora que eu não quero, não evito falar isso, mas teve hora da gente pensar em até se matar para poder acabar com aquilo, né? Ou, vez a gente até uma vez eu e meus dois irmãos mais novos chegamos a fazer todo um planejamento disso aí e a sorte de Deus chegou lá e iluminou que daí o meu irmão mais novo chegou a dizer, vamos para a execução, como que seria? A gente estava plantando ali, roçava e plantando mandioca. Daí eu falei, rapaz, isso é fácil. É só passar a foice aqui no pescoço de vocês e depois eu me mato. Estava pronto, estava fluindo. Aí meu irmão, um dos meus irmãos chegou e falou, espera lá, mas depois, quem que vai garantir que você se matou? Eu morri já. Eu não vou saber se você se matou. Então não estou nessa não, vou sair fora. Foi eu, acho que veio alguma iluminação divina ali e tirou isso. Mas o plano estava fluindo muito verídico para isso. Então, é uma situação muito, muito, muito difícil. E ele dava essa empleita e falava, olha, se você terminar, fizer essa empleita antes, você pode ir para a escola, não tem problema. E do caminho da Ou seja, escola, se você terminasse a tarefa da roça antes, você podia ir para a escola. podia ir para a escola. Você fizer isso aí e der tempo, você pode ir para a escola. Às vezes era já no caminho da escola, porque eram 5 quilômetros, não, 3 quilômetros antes da escola. Às vezes já era no caminho da escola, dali mesmo eu ia para a escola, da roça mesmo para a escola. Passava no garapézinho, lavava o rosto, lavava as pernas ali, tirava um pouco da sujeira e ia para a escola. Então era uma situação assim, bem difícil. Então, e daí veio as outras conquistas, né? Porque na roça só estudava só até a quarta série, né? E depois da quarta série só na cidade, que a cidade mais próxima era 40 quilômetros, que teria estudo. Aí, para poder sair da roça e ir para a escola, que daí foi uma tarefa muito difícil, né? Porque daí meu pai, para deixar fazer isso, aí foi a primeira vitória que eu tive na minha vida foi conquistar e conseguir que ele deixasse eu vir para a cidade para poder continuar os estudos.
Mas teus pais, eles fizeram como eles fizeram com o conhecimento que eles tinham, né? Imagina como Não, é que não foi. Imagina como é que foi a vida dos teus pais. Cristiano, eu tenho muito, apesar de tudo isso, eu tenho muito orgulho de meus pais. Meus pais, nós somos 17 irmãos, embora outros não tiveram essa discernimento que teria que fazer isso, vive numa situação mais humilde, mas nenhum deles desviaram dos valores de ser um homem honesto, de ir para a bandidagem ou coisa assim. Ele conseguiu criar todos eles com os valores que eles tinham, né? Que eram ser pessoas honestas, ser pessoas trabalhadoras, né? Então, para ele, era isso que importava e com isso ele conseguiu criar todos os filhos assim. Então era o que ele tinha, né? E com certeza ele com os pais dele foi muito mais difícil do que ele passou para mim. Seus pais são vivos ainda ou não? Não, infelizmente não, Cristiano. Minha mãe faleceu há 10 anos e meu pai faleceu há mais de 30 anos. Então eu hoje, até ontem eu falava com uma das minhas filhas, né, hoje eu tenho tanta saudade assim de ver que meus pais estivessem juntos para eles ver assim o que a gente se tornou, né, embora todas as dificuldades, né? E aquilo que você sempre fala, é uma saudade imensa de ter eles para dizer, olha, pai, estamos aqui, estamos juntos para poder até honrá-los, né? Dizer, olha, aquela vida que vocês tiveram toda, a gente pode dar umas condições melhores para vocês, infelizmente não. É. Se você pudesse falar algo para eles agora, o que você falaria? Olha, Cristiano, até dizer o que que eu falaria para os meus pais. Eu agradeceria por tudo ainda. Agradeceria, pai, obrigado por ter me dado o dom da vida, porque sem eles eu não estaria aqui hoje, né? Com certeza não estaria hoje. Eles me deram o melhor que podiam ter dado nas condições que eles tinham. Nas condições que eles tinham, com certeza me deram o melhor que tinham dado. Castigavam, a gente castigava, mas era o entendimento dele que deveria fazer daquela forma para que a gente trilhasse bons caminhos. É aquela história, né? Melhor eles terem me castigado do que a polícia, do que as pessoas me castigar depois, né? Imagina como é que não foi a vida deles, né? Não deve ter sido nada fácil, né? Muito. Oh, Cristiano, minha mãe hoje, minha mãe tem tantos filhos, ela às vezes todos trabalhando na roça, às vezes tinha outras pessoas que trabalhavam para a gente junto lá com a gente na roça. Ela cuidava da casa, fazia comida e colocava na cabeça ali, aquele, né, todinha na cabeça ali, saía para levar na roça e já não voltava para casa, ela ficava ajudando na roça depois. Eu digo, como que pode, né? Muito sério. E outra coisa, né? Praticamente ela passou toda a vida grávida, né? Porque 17 filhos, você imagina. 17 filhas, eu brincava com ela, uma brincadeira até de mau gosto, mas ela ficava bravinha comigo, mas eu gostava de instigar ela com isso. Eu falava, mãe, era um dentro, outro fora, outro no pensamento. Ela ficava brava isso comigo. Eu falava, mas meu filho. Mas era sempre. E outra coisa, eram bravos desse jeito, mas juntava aquele monte de filho ao redor, ele ia contar história pra gente, falar de coisa. Então eram umas coisas assim bem. Parecia até que, mesmo com aquela dificuldade toda, ainda tinha paz, tinha alegria ali no lar, né? Isso que é É. interessante. O Celso diz aqui, 5 minutos de conversa com o Noel, eu lhes garanto que será um aprendizado. Uma honra Bom, poder conversar com ele sempre que posso. Noel, olhando obrigado, para Celso. trás, olhando para trás, essa tua origem, ela não determinou teu destino, né? Não ou determinou, né, Cristiano? Não determinou ou determinou, porque a partir daquilo que eu disse o seguinte, eu não quero ser isso, na minha família não tinha ninguém que tinha um curso superior, eu digo, eu posso ser o primeiro, pode ser o primeiro a abrir esse caminho, né, e fazer a diferença. De repente, se eu tivesse numa situação mais cômoda, eu não tinha me despertado para isso, né? Eu vim sair dali, igual eu estava te falando, e sempre com esse pensamento: eu quero ser doutor. O negócio era ser doutor, o negócio não sabia nem o que que era, mas eu queria ser doutor. E vim para a cidade estudar, inclusive aqui é onde eu falo para vocês que eu tive o prazer e a honra de estudar na mesma escola que o Jean Guier José Bezerra Diniz. Eu estudava ali quarta série, ele estudava quinta série, né, que está na cidade da quinta, ele estudava ali já a oitava série aqui em Pimenta Bueno.
E eu sempre tive na cabeça, não pode acontecer o que acontecer, mas eu quero fazer uma faculdade, quero me tornar doutor. Era uma coisa assim, uma coisa muito distante, até porque aqui em Rondônia não existia faculdade, né, na época. Não tinha, depois que fui saber que nem faculdade tinha em Rondônia. Até por isso que o Janguier saiu de Rondônia e foi lá para o Recife, né, em busca de faculdade. E eu comecei a trabalhar na cerâmica. Cerâmica, para quem conhece, é um serviço muito pesado ali. Meu irmão trabalhava nessa cerâmica, era encarregado da cerâmica, e eu fui trabalhar também nessa cerâmica. Então, eu trabalhava meio-dia eu ia para a escola. Quando não tinha aula ali, eu podia ir vender picolé. Eu fui vendedor de picolé em Pimenta Bueno também. E me despertou outra coisa. Na minha cabeça, se eu falasse para alguém que eu queria ser um doutor, o cara ia tirar sarro de mim, é aqui, você vai ser coisa nenhuma, um pinhãozinho aí de cerâmica, um ajudante geral de cerâmica, não vai se tornar isso nunca. Aí eu tive um outro desafio na minha cabeça, né? Eu vou me tornar sócio dessa empresa ainda. Cara, era uma coisa assim maluca pensar isso. Mas eu sempre tive os objetivos de que tem foco, tem objetivo, ele consegue. Cedo ou tarde ele vai conseguir. É certo a gente falar que mentalidade, visão, preparo, constrói uma boa carreira jurídica? Com certeza, não só a carreira jurídica, mas toda uma questão da pessoa se tornar empreendedor, a missão, você ter um foco, ter preparo, estar sempre se preparando, né? Nunca achar que ele sabe tudo, né? Porque a pessoa tem que ser um eterno aprendiz, né, o Cristiano. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que ele tem que estar em busca dessas pessoas que sabem mais para ampliar teus conhecimentos, né? Conhecimento nunca é demais, seja principalmente na nossa área, né, o Cristiano, que é o direito, né? Então, a gente tem que estar sempre se reciclando, sempre buscando aí, estar numa ambiência apropriada, né? Estar sempre buscando conhecimento. Com certeza, Noel, como é que você chegou até aqui o G10? Você está no G10 desde dezembro, né? foi dezembro agora. É interessante. Eu sou uma pessoa, tô lendo, li aquele livro Visionário Integrador, o Cristiano. Leio bastante também, mas aquele livro me tocou, que na hora que eu terminei de ler ele, eu peguei, acho que num dia só, e já li o livro. Na hora que eu terminei de ler ele, liguei para o meu sócio. Meu sócio, você tem que ler esse livro, é obrigação sua e vai ler o livro. Ele, aqui não tem, né, tal. Eu falei, ó, pede, vê pelo e-book aí, né, para ler. Porque, cara, O livro se chama como O Visionário Integrador. Ele fala do e, cara que pensa para o futuro e o cara que faz a operação funcionar ali, né? isso, e eu sou muito, muito visionário, muito. Eu vi ali que é o extremo, pelo que eu vi ali, eu sou um visionário ao extremo. Sou muito sonhador, sonhar muito. E hoje, nossa banca de advogado, modestamente, ela é organizada. Mas a gente chegou numa hora que a gente viu, ó, precisamos de mais alguma coisa. E como que eu cheguei no G10? Eu sempre tive uma. Inclusive, já levei teses para ser discutida a respeito da como contabilizar os honorários de sucumbências, né? A gente tinha que ter umas empresas grandes, que a gente presta, umas cooperativas de crédito que a gente presta assessoria jurídica e eles exigem a nota fiscal dos honorários de sucumbência, que é o que ele recebe para a gente, para ver se a coisa não está certa. E sempre tive discussão, discussão, discussão. E eu tive no evento da Device, do Anderson. E o pessoal falou: olha, a pessoa que vai resolver isso para você é o Marcelo Gomide. Eu liguei para o Marcelo, me deram o telefone, eu liguei para o Marcelo Gomide. Marcelo Gomide foi muito solícito comigo, muito, muito mesmo. Me atendeu assim que, cara, me deu uma aula já ali, só por telefone. E falou que estaria tendo um evento do G10 em dezembro aí, em São Paulo. Para quem não sabe, daqui de Rondônia a São Paulo é mais de 3.500 quilômetros. Aí eu estava indo, o Cristiano, para São Paulo, por uma situação totalmente adversa. Eu estava indo numa situação que eu ia para que minha esposa passasse por uma segunda cirurgia, um problema que ela teve de CA. Chegando aí, a gente
com a graça de Deus, a gente conseguiu o diagnóstico de outros médicos, eu procurei outros médicos ali do Einstein, que eles disseram que ela não precisaria, então, dessa cirurgia. Eu digo, olha, já que aqui estou, ô Marcelo, liguei para o Marcelo. Já tô aqui mesmo, vou ficar aqui, né? Já estou aqui em São Paulo mesmo, Marcelo. Daí como que é esse negócio do G10? Ele falou, não, eu te consigo um convite para ir lá. E chegando ali no G10, quando você abriu as inscrições ali, eu não fui perguntar mais nada para ninguém como que era, como não era. Se você olhar lá, eu acredito que eu tenha sido o primeiro a ter feito já a inscrição ali. E fui saber o que era G10 a partir dali. Foi ali me ambientando e sabendo o que é o G10. É. Noel, você tem quanto tempo de advocacia? 25 anos. 25 anos, tá bom. 25 anos. Na tua opinião, qual é o principal erro do advogado hoje? Hoje, atualmente, eu até falo, eu tenho bastante pessoas que começam em advocacia, né, Cristiano? De pior erro do advogado hoje, que a gente até fazia antes, e poucos davam certo, mas ainda dava certo, é a pessoa fazer o exame da OAB e ir ali montar um escritóriozinho e colocar ali. A pessoa já pega, coloca aquele nome bem grandão, advogado, né? E começar a advogar. Eu digo E acha que se montar um bom escritório, uma principal avenida da cidade, vai dar certo, né? isso. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, você tem aptidão, a pessoa tem uma aptidão de criminal, por exemplo. Ele monta um escritório ali e diz, olha, chega para a secretária dele, olha, eu só faço criminal. Se chegar quem aqui pedindo outra coisa, eu não faço, não. Só que chega lá dia 15 do mês, ele olha para um lado, olha para o outro, não fez para ninguém. Aí chega um trabalhista, por exemplo, que ele odeia trabalhista. Daí ele já começa a fazer a trabalhista. Ele não faz bem feito, até porque ele não conhece. Ou faz, ele estuda, se dedica e faz, já começa a fazer uma coisa que não gosta. Chegou o civil, por exemplo, lá, a questão de família. Ele também não gosta, mas já vai fazer. E ele não faz mais, o Cristiano, pelo preço daquele que é especialista e cobra um preço de valor. Ele vai cobrar, ele vai fazer por um preço bem menos, até porque as pessoas, a maioria, outro erro da maioria dos advogados é que eles não cobram consulta, né? Então, daí a pessoa já passou por 10 outros colegas advogados pesquisando, vendo. Chega ali no advogado e vai falar, olha, e minhas horas em Tinder? Daí, puta, o cara está sabendo mais que eu, nem lembro que pô, é hora em Tinder, só vi isso na faculdade, né? Aí ele vai fazer, aí ele vai pedir lá, por exemplo, é normal a pessoa cobrar 30% extra na trabalhista. Aí ele vai falar que vai cobrar os 30%, o cara fala, não, mas o advogado fulano de tal, que é especialista nisso, cobra. Eu vim de você porque eu achei que você ia cobrar menos. Aí ele, precisando, né, de manter o escritório ali, ele vai e faz, de fato, por menos. Quando pensar que não, ele está soberbado de ações com valores pequenos, que ele não tem, de fato, lucro naquilo, e ele passou a não fazer o que ele tinha aptidão, que é, digamos, era criminal, nesse caso específico, e está fazendo tudo e torna-se, que eu falo, a prostituição, acaba se prostituindo. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando a advocacia hoje, procure uma banca já que está renomada ou que já está instalada, está constituída, vá trabalhar ali com uma coisa que te garante um fixo mensal e se especialize, busque se especializar naquela área que você tem aptidão. Busque entrar nos cursos, né, esse preparação, um G10, se possível, lógico, vai ser mais difícil no início, mas posteriormente vai ser possível, e busque ser autoridade naquilo que ele tem aptidão para ser. Seria esse o conselho que eu daria hoje para quem estiver iniciando. Eu acredito que o inimigo do advogado hoje é mais a questão da mentalidade, sai da faculdade com a mentalidade de mero advogado, ele não entende que ele tem que ser empresário, ele tem que dominar sim o direito material, tem que ser bom do direito, mas ele precisa de novas habilidades, né? Marketing, gestão, vendas, tecnologia. Esse advogado técnico isolado, dependendo só de indicação, sem previsibilidade financeira nenhuma, atrasado, não se atualiza em tecnologia, inteligência artificial, fica refém da OAB como desculpa, não está dando certo porque a OAB não presta, que a advocacia não presta, né? Fica sempre com esse discurso, né? Ele não entende que ele tem que ser estratégico, ter visão de escala, tem que ser empresário, tá no digital, isso prejudica demais, né? O Cristiano, o que me ajudou muito na advocacia era que eu fui empresário desde eu ter 18 anos de idade. Naquela época eu tive que ser emancipado, né, para poder ser empresário. E eu trouxe essa visão de empresário para a advocacia.
Na época, eu fui presidente de subseção da OAB aqui, eu me lembro na época do César Brito, uma vez eu discuti com ele, falei, caramba, por que não um advogado pode fazer uma propaganda, uma coisa mais... E ele, e tal, né? A gente vê que, de fato, que é reserva de mercado. Você pode ver que é uma reserva de mercado que tem na OAB. E eu sempre fui contra esse negócio de o advogado não poder se apresentar de uma forma mais ostensiva, né? Então, se ele não tiver uma visão de mais empreendedor, se ele não tiver uma visão que ele tem que ser visto pela clientela, dificilmente ele vai ter sucesso. Né? Me recordo aqui, Cristiano, desculpa, eu sei que você está querendo falar, mas quando eu comecei a advocacia, como não tinha outra forma, não podia fazer propaganda, não podia fazer nada, eu e esse colega meu que hoje é juiz aqui no estado, a gente tinha aqui no município tinha 13 vereadores. A gente descobriu, estudando ali, que era comportava pela Constituição Federal somente 9 vereadores. E entramos com ação civil pública. E para quê? Para poder aparecer, nós tínhamos que dar um jeito de aparecer. Rapaz, isso saiu em todos quanto é jornais e tudo quanto é coisa, nós íamos em rádio, primeiro entramos com a ação, o juiz já deu liminar para diminuir. Tu imagina, 4 vereadores perdendo o mandato uma hora para outra. Rapaz, isso repercutiu no estado inteiro, né? Jornais impressos ainda, né? Aí em rádio, o pessoal convidando a gente para ir para a rádio, para dar entrevista, aquela coisa toda. Era uma forma que a gente tinha que aparecer, não tinha outra forma, então vamos dar um jeito. Tinha que aparecer de alguma forma. Meu irmão foi desembargador aí, né? Ele foi juiz aqui, Foi né? juiz aí, é. Isso. Juiz aí, Eu é. tive a honra de conhecer Eu entendo o seguinte, essa advocacia técnica, ela morreu. O advogado hoje que não aprender marketing, ele vai se tornar irrelevante. Não estou dizendo que você não tem que ser um advogado técnico, né, Noel? Você tem que dominar o direito. Mas só dominar o direito, se você não souber usar o poder da internet, vai perder cada vez mais oportunidades, né? a verdade é o seguinte, né, o Cristiano? Sempre foi assim em outras funções e sempre será assim, né? O que nós temos de mais valor? Tempo, não é isso? Então, se nós temos de mais valor tempo e você é uma pessoa conhecida e alguém te procura, você não pode perder tempo em fazendo aquela parte técnica. Você vai pedir para alguém que às vezes tem até mais conhecimento técnico que você paga para aquela pessoa porque ele não quis, ou por alguma forma ou outra, não quis, ou sei lá, ele não teve essa visão de buscar a questão do marketing, né? E ele não é conhecido. Eu costumo dizer para o pessoal na nossa advocacia aqui, nós podemos ter um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal trabalhando aqui conosco. Se o pessoal não souber, a sociedade não tiver, não vai tentar nada. Então o pessoal tem que Isso. saber quem é que tem que estar aqui, né? O advogado do futuro, na minha visão, ou ele vai ser empresário, com a visão de empresário, ou ele vai ser atropelado pelo mercado. Não tem como. Acho que não é nem de futuro, né, Cristiano? Acho que já está acontecendo, não é isso? Sem É, dúvida. você tem que ter essa visão totalmente de empresário. Principalmente outra coisa, Cristiano, dos iniciantes, ele não sabe cobrar honorários. Vamos Eu me falar um pouco disso. Como é que você precifica seus honorários? Como é que você se posiciona para cobrar bons honorários? Ô, Cristiano, eu vou muito da minha valorização. Naquela situação específica, eu não vou através da tabela de OAB, eu vejo a complexidade do caso, quem é as pessoas que poderiam fazer aquilo, porque daí, dependendo da situação, são poucos que fazem, e ali eu precifico os honorários. Tem um exemplo corriqueiro agora que eu sempre trago ali no escritório, a gente tem reunião semanal com a equipe e a gente sempre está discutindo casos. A gente tem ali os advogados que não vêm, os clientes não vêm direto ao escritório, ele pode trazer uma causa, ele tem seu percentual, embora ele não vá elaborar naquilo, de repente é de outra área, outra especialidade, ele tem um percentual por ele ter trazido aquela causa ali. E tinha uma assessora minha que, nessa situação, ela tinha um contrato de uma transação de uma fazenda para ser feito aqui. Aí ela me chamou, doutor, é o seguinte, eu estou para atender uns clientes ali, mas não estou sentindo segurança de eu atender, tal, blá, 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 você pode atender, tal, comigo, me ajudar ali. Eu fui ali e tal, conversei com o pessoal, era um valor considerável da fazenda que eles estavam vendendo ali, e fixei ali os honorários, 150 mil. O cara falou, posso dar 50 e 2 cheques de mais 50? Eu falei, não, sim, sem problema. Sentamos à tarde, fizemos o contrato, aí a colega saiu,
ela foi assessora minha, essa menina não está nem mais com a gente. Aí ele falou, doutor, como que pode? Eu estava com vergonha de atender o pessoal e cobrar R$ 1.500. Um estava com vergonha de atender e cobrar 1.500, você cobrou 150 mil. E eu cobrei 150 mil. Por que que você acha que você cobrou 150 mil? O que que você construiu? Qual é o teu posicionamento? Como é que você construiu essa narrativa para poder cobrar 150 mil? Ô, Cristiano, o pessoal nos procurou. O escritório da gente é um escritório, em tese, tem um certo nome aqui na região, né? Se ele nos procurou, o que que ele queria? Segurança. Ele não queria um mero Então contrato. vamos pontuar. O fato de cobrar mais caro, não é cobrar mais caro, é de cobrar um valor maior, passa segurança. Passa, passa segurança. Eu tenho uns empresários aqui em Rondônia, o Cristiano, que ele é, inclusive, um dos maiores empresários aqui da região desse ramo de bicicletas. A gente, às vezes, faz alguns negócios para eles. Eu estava negociando com ele uma vez, e era um contrato grande e tal, de valor grande. Eu falei, cara, mas tem um fulano lá que faz, né, esses contratos, seu advogado, por que não? Falou, não, mas aquelas coisas ali é para as causinhas, para advogadozinho. Isso aqui é causa diferente, isso aqui não é para. Entendeu? Então vamos Então, lá. quando você se. Qual a grande lição? O valor que você cobra de honorários te posiciona. Então, o valor dos honorários é posicionamento. Se Com você cobrar muito certeza. barato, cobra muito barato, você pega a imagem de um advogado barato, o que barato não é bom. Então, cobrar um bom valor te posiciona no mercado entre os demais, né? O Cristiano, você vai comprar qualquer produto, qualquer pessoa vai comprar um produto, chega ali na prateleira, tem lá um negócio de R$ 50, o outro de 500 é o mesmo produto. Cara, se você tiver condições, você compra o de 500, você não vai comprar o de 50. Não é isso? E, de repente, a diferença não é tanto, né? Tem diferença? Vai ter, sim, com certeza lá no final vai ter diferença. Mas não é tanto. Mas por quê? Porque o outro soube se posicionar. Não é isso? A gente, por exemplo, aqui, a gente cobra consulta. A maioria dos colegas aqui não cobram consulta. Então, mas por que você cobra consulta? Cara, é meu produto, para me vender, eu preciso. Se eu vou conversar com você, vou te passar alguma estratégia, é uma consulta. Mas tem vê um processo para mim, dá uma olhadinha no processo, tem aquela olhadinha no processo, né? Tudo bem, eu te faço um parecer do processo, não tem problema. Você tem advogado já no processo? Tem. Para mim olhar, fazer um contrato com um parecer, eu posso fazer. Agora, dar uma olhadinha e dar sugestão no processo que tem outro colega já não faço. E isso tem dado certo, entendeu? Essas estratégias. E a gente, daí sim, na hora que você vai oferecer esse serviço para a pessoa, eu sempre falo para o pessoal, aí é aquela história, a pessoa espera de você uma coisa, você faz aquela coisa e mais um pouquinho. Sempre demais do que te contrato para fazer. Aí sim, aquela pessoa vai indicar para outro. Por quê? Porque tudo aquilo que ele esperava ser, ele teve aquilo e mais um pouco. Não é isso? A Ângela está falando, ó, o valor que você cobra pelo serviço seleciona. O valor que você cobra, ele te posiciona, né? Aliás, existe um livro, Noel, que chama Estratégia do Oceano Azul. Deixa eu agradecer aqui, falando em livro, agradecer o Joel que está aqui na live, né? O Joel J. Existe Olha um aí, livro, existe um livro que chama Estratégia do Oceano Azul. O livro fala que existe o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho é commodity, né? O advogado que briga por preço, cobra barato, não está na internet, não sabe se posicionar. E o advogado está no Oceano Azul, é o advogado que é procurado pelo valor, como o teu caso, né? É o advogado que produz conteúdo, que usa o poder da internet. Então, assim, o advogado que não entender essa diferença, e muitas vezes ele cobra barato com medo de não ter aquela demanda, e ele não tem noção de que o cobrar barato muitas vezes acaba até afastando o cliente dele, né? Ô Noel, como é que você vê o futuro da advocacia aí? ô Cristiano, a advocacia nunca foi fácil, né? A advocacia sempre tivemos nossas dificuldades, mas hoje, e você sabe, cada fase que nós tivemos, quem passou lá da máquina da datilografada ASDFG, né? Nós que fomos ali da datilografia, quando passamos dali para o computador, já ficou uma leva ali para trás, não é isso? Quando o pessoal passaram ali do computador que veio para o PJE, outra leva ficou para trás ali também. E agora vai ficar outra leva com o digital, né? Aí agora vai Inteligência ficar. artificial. Agora, com a inteligência artificial, vai ficar muita pessoa para trás. Então, quem não buscar se atualizar, quem não buscar ter mentorias,
quem não buscar se atualizar com essa advocacia moderna, vendo como empreendedor, com certeza o Cristiano está fadado aí ao insucesso. Ó, A gente, a Vera falou, a AFG, eu fiz essa aula. ASDFG. Noel, até aqui, nesses 2 meses de G10, qual foi o impacto do G10 nos teus negócios aí? Ô, Cristiano, é aquilo que eu falei, eu sou muito ansioso, sou aquela pessoa de já querer ir pegando e já fazendo, né? E hoje, por exemplo, uma coisa que a gente. Nosso escritório, que eu falei para você, modéstia à parte, ele é bem estruturado. Mas, por exemplo, nós não tínhamos comercial, já estou estruturando o comercial, estou até em conversa com uma das colegas nossas aí para nós estruturar o nosso comercial ali. Nós não tinha essa ideia que tinha que ter um estrutural, fazia a venda, mas uma coisa assim, vamos falar, por acaso, eu sempre fiz esse negócio de network e tudo, mas nunca aquela coisa organizada ali de ter comercial, saber que tinha que fazer aquelas vendas e tal, buscar isso. O comercial nosso, nós estamos implantando agora O esse comercial comercial. era no 1 a 1, né? Isso. Estamos implantando o comercial, isso já está impactando já a estrutura nossa nesse sentido. Outra questão, saber da questão do livro, né, que ele é importante, tá no meu radar. Estou até muito ansioso para fazer esse livro, né? E cada vez mais investir em tecnologia. Essa questão de as IA moderna, mais moderna que tem, né? Procurar estar ali sempre mais moderno e sempre estar em ambiência de pessoas que têm o mesmo pensamento, pensamento de modernidade, pensamento de estar. E isso faz muita diferença, viu, Cristiano? E outra coisa, e outra questão, parcerias. O estar, estar na ambiência de pessoas que têm resultado ajuda muito, né? Coisa que a gente não tinha visto ainda. Nossa advocacia é full 360 e a gente não tinha pensado em parcerias. Hoje a gente pensa bastante em parceria já. Também mudamos essa mentalidade para ter parceria em algumas áreas nossas já. Muito bom. Pessoal, ó, aqui embaixo está o Instagram do Noel. Sigam o Dr. Noel Andrade. Ele é advogado empresarial lá em Rondônia. Então, ali, Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso, ele domina essa parada toda. Eu posso falar que o Noel veio da enxada, de enxada à grande advocacia. Cristiano, olha, eu fiz doutorado em Buenos Aires, aquela história de querer ser doutor de todo jeito, né? Eu cheguei uma hora que eu fiquei decepcionado. Cheguei, eu estava na faculdade e disse, não, mas advogado não é doutor coisa nenhuma, não. Para ser doutor tem que fazer doutorado. Daí foi quando eu fui saber que precisava fazer doutorado. E com aquela coisa da cabeça de que queria ser doutor de qualquer jeito, eu fui fazer doutorado em Buenos Aires. Eu tive com um colega ali em Buenos Aires, ministro do STJ. As aulas eram o dia inteiro, né? E ia para uma pesquisa na biblioteca. Teve uma hora na biblioteca que eu parei e comecei a olhar. Cara, é verdade que eu estou aqui no meio desse povo? Isso não é verdade, isso não pode. Né? Isso não tá. Pode ser um sonho e eu acordar a qualquer momento desse sonho e não ser realidade. Porque, cara, ministro do STJ, aquele procurador do Rio de Janeiro, lembra aquele Cláudio, que teve problema, colega meu de turma. Digo, cara, é interessante saber, né? Quando a pessoa senta no banco como aluno, ele torna-se aluno. Nós tínhamos um ministro ali, ele tinha que ser cobrado pelo professor para poder apresentar os trabalhos ali. O ministro da STJ, né? A Ângela pergunta, qual IA você indica para o escritório? Ô, Ângela, se pegar o chat GPT e dominar o chat GPT, já vai ajudar bastante, tá? Fica bom numa. A gente tem aula aqui toda semana com o professor Alexandre, né? Ele dá aula para a Toda galera da mentoria. terça-feira. Ele dá aula para a galera da mentoria, para a galera do G10. Ele fala basicamente do chat GPT. Se você for bom de uma ferramenta, você vai ajudar bastante. Agora, Cristiano, eu quero uma ferramenta de vendas que faz o atendimento dos clientes que vêm para a internet. Usa o chat jurídico. Chat jurídico, uma ferramenta de IA que faz atendimento das leads. A Margarete, na verdade, advogados que convivem com o Cristiano pode dizer como eu, quem tem advocacia. Obrigado, dona Margarete, pelo carinho aí. A Damares dizendo que ela é de Rondônia também. Tem uma galera legal de Rondônia. O escritório do Dr. Noel é grande, bem posicionado na região. Tive a honra de saber um pouquinho da sua trajetória, Juscelene falando. Noel, fala uma coisa Obrigado, pra mim. obrigado. Como é que você se enxerga daqui a 2 anos? Olha, 2 anos, né, como me enxergo daqui a 2 anos. Eu sempre falo que a pessoa tem que saber onde ele está e sempre onde ele quer chegar, né, o Cristiano.
Eu quero que nossa advocacia, hoje nós temos já bastante pessoas trabalhando conosco, nós temos aí 60 membros, mais ou menos, considerando advogado e assistente no escritório, mas eu quero estar com cada departamento especializado, com um líder especializado nesse cada departamento ali. Um líder com suas equipes. Eu Então, costumo hoje você dizer, tem 60 advogados na sua equipe, hein? não, 60, advogado 60 não, colaboradores, 60 todos, o Cristiano. entre advogado, equipe, aí no teu escritório de Entre Rondônia. advogado e assistentes, o pessoal ali, né? Que nós temos os Daqui a 2 anos assistentes. você quer deixar o escritório já bem organizado, separado por setores. Os setores, exatamente. Cada setor com o seu líder ali, né? Com um sênior, um advogado sênior liderando aquela equipe, né? A gente sabe. Hoje nós se destacamos muito na assessoria de cooperativa de crédito aqui da região, viu, Cristiano? Então a gente faz ali o nosso carro-chefe mesmo, é assessoria a essas cooperativas, grandes cooperativas de crédito que nós temos aqui na região, né? Tem Então a muita, gente tem muita plantação, né? hoje o agronegócio está entrando muito forte em Rondônia, viu, Cristiano? Rondônia já é um dos maiores produtores de bovino do país, não sei se você sabe. E agora o agronegócio tem entrado muito forte aqui na região. É, Rondônia, por ter mais, tá mais próximo de um porto de exportação, né, para sair do Pacífico aqui, que é o Rio Madeira, né? Então, reduz essa questão de fretes, né? Isso, então, já está mais próximo aqui. Ontem eu estava vendo um pronunciamento daquele Aldo Rabelo, foi ministro da... Eu nem lembro, agora esse foi ministro, pronto. Ele fala, inclusive, ele fala e chama atenção isso, o Cristiano, que o estado mais industrializado do futuro não vai ser São Paulo, vai ser, por exemplo, Mato Grosso, né? Porque ele está aqui mais no norte, com essa saída mais próxima aqui para o oceano. A Juscelene fala, formar líderes é a melhor estratégia para replicar a cultura do escritório e escalar com velocidade. Ô, Outra Noel, fala coisa, uma coisa. Cristiano, deixa eu te dizer, que é muito importante isso aí. Ah, Eu, do G10, eu já tenho CNPJ, já criei tudo em uma escola. Para quê? Para estar mentalizando o nosso pessoal mesmo ali. E eu também tenho call centers, que mexe com essas outras questões de call center. Tem bastante pessoas ali que trabalham em call center. Para quê? Para ensinar essas pessoas. Já vi um filão ali. Eu vou vender isso para as outras pessoas também, para o pessoal fora isso, ali também. ensinar, né? Você vai ligar o motor 2 aí, o braço educacional, né? E isso é Noel, importante também. fala 3 ações que você vai fazer esse ano que você entende que serão fundamentais para o teu resultado. Ó, eu vou publicar o livro, vou montar o comercial, vou melhorar a internet. Pronto, Fala já três falei os coisas, três. Já três falei os coisas que você vai três. fazer, 3 coisas que você vai fazer esse ano que você entende que vai trazer grande resultado. Já falei os três aí. É a escola, né, o braço educacional, né? Escrever o livro e, e estruturar o comercial. Isso. A escola, escrever o livro e estruturar o comercial. Isso, isso. Digamos que o Noel perdesse todo, começou do zero hoje. Não tem mais o escritório, não tem nada. Acabou de sair da faculdade, mas tem o conhecimento que você tem hoje. Por onde você começaria? Ô, Cristiano, eu iria procurar um escritório que já tivesse posicionado no mercado, iria buscar desenvolver minha aptidão principal e buscar ali sempre, sempre, sempre fazer marketing daí, procurar o marketing. Para daí, então, eu passar a ser autoridade naquilo ali dentro daquele escritório e pudesse crescer junto com aquele pessoal. Porque, outra coisa, sozinho também, ô Cristiano, é difícil conseguir alguma coisa hoje. Por exemplo, uma carreira solo na advocacia, eu acredito ser muito difícil. Então, eu procuraria aderir, estar no escritório, né, que tivesse já posicionado e onde me desse ali aquela garantia da subsistência do dia a dia, e dali eu ia galgar aí estar me posicionando com essa situação. Mentorias, né? Eu sempre busco em busca de mentorias. Isso é inquestionável, aquela coisa, não errar, né? Procurar hoje, por exemplo, na idade que estou, nem poderia estar errando tanto, né? Quando o cara é novo, ainda pode, né? Eu acredito que esse é o principal papel do G10, não é nem papel meu, né? Papel do grupo. Você está num grupo de pessoas que estão diariamente compartilhando conhecimento, compartilhando informação, como a gente faz aqui, né? Diariamente nós temos as lives com os membros do G10 aqui. Isso é um poder muito rico, você está próximo de pessoas que já estão fazendo, estão aplicando e podem te ajudar a encurtar caminho. Eu acho que o principal papel do grupo do G10, e aí eu tenho a humildade de dizer que não é o meu papel, é o papel do grupo, Noel. Eu ouvi você, eu ouvi vários
compartilhando suas informações, seu conteúdo, sua experiência para ajudar os demais, né? Exatamente, ô Cristiano. Então, por que se fulano já fez, um colega já fez, não deu certo, por que eu vou fazer aquilo mais? Então, eu vou fazer aquilo que já deu certo, procurar saber o que deu certo. Não vou perder tempo mais com aquela que já foi testado, falar assim, né? Já foi testado que não dá certo. O interessante que eu falei desde o início da ambiência, né, o Cristiano do G10, é que a gente vê ali que todos, ninguém tem aquela questão de ver o colega como concorrente. Ele vê o colega, poxa, você pode somar comigo, você pode me passar alguma coisa, eu posso te passar alguma coisa também, né? Um ser útil ao outro. Sim. Isso, pouco tempo que eu estou ali, Cristiano, isso eu percebi de cara isso. Então isso ajuda muito. Então se a gente coloca ali no nosso grupo, eu tenho um problema nisso ou naquilo, cara, já vai aparecer um tanto já chamando a gente no PV, no privado ali, né, tal, já chamando, olha, eu posso, eu fiz isso, fiz assim, assim, deu certo, tal, né? Então isso é muito bom. Noel, fala para mim, qual é o teu superpoder? Qual é o teu superpoder? Eu sou bom nisso. O que você pode ensinar para a galera que está nos acompanhando? Qual é o teu superpoder? Superpoder boa, essa é interessante. Ô, Cristiano, eu sou uma pessoa Eu, assim eu, gosto, muito. eu gosto muito daquele personagem, o Homem de Ferro, sabe? Ele é um personagem da Marvel que ele não, é diferente dos outros, ele não nasceu com poder, ele desenvolveu os poderes dele, ele tem um cinturão de poderes. Qual é o teu superpoder? Ô, Cristiano, eu acredito que é foco. Por exemplo, eu tenho um foco muito grande. Se eu quero uma coisa, eu sei que vai ser difícil, é lógico, né, vai ser difícil. Eu sou focado naquilo e vou buscar ali, se for pessoa, se for ferramenta, para conseguir aquele objetivo. Eu vou focar naquilo e coloco como aquilo não vai ser impossível, não, vai ser possível. Eu costumo muito dizer para o nosso time, aqui a gente está às vezes está no interior aqui, eu digo, olha, se você está aqui, você quer ir para Porto Velho, que é a capital, nós temos dois escritórios aqui em Pimenta Bueno e Porto Velho. São 500 quilômetros. Então você tem que focar que você vai a Porto Velho. Porque no meio desse caminho vai ter distração, vai chegar na frente, vai ter alguma coisa que te chama mais atenção. Você perdeu o foco, você ir para aquela distração, às vezes é uma coisa que momentâneo você acha que é melhor, você perdeu o foco, aí você já não chega a Porto Velho. E deixar isso claro para todo mundo que você quer chegar naquele ponto. Por quê? Porque se você quer ir a esse exemplo que eu estou dizendo aqui, você pode. O Cristiano saber disso está indo me dar uma carona, né? O outro tá, mas eu não vou até lá o destino, mas vou até o meio do caminho que leva mais um pouco. Saber que nesse caminho vai ter obstáculos, você vai ter que parar, estudar, desviar, fazer alguma coisa, escalar uma montanha, mas vai ter que ter um objetivo. Você vai cair, Coloca o objetivo levanta. vai até dar certo, né? Levanta que vai de novo. Você não pode perder ali, ser persistente, né? Tem que ser muito persistente com o que você quer. Então, eu sou muito. Uma coisa que eu digo, eu sou muito persistente com o que eu quero, viu? Acho que é umas coisas que eu O, não me o, dou por vencido fácil, não. o Éder fala assim: quais são as competências essenciais, jurídicas e de gestão que o advogado precisa desenvolver hoje para fazer parte da advocacia G10 e se manter relevante? Eu acho que primeiro assim, o Éder, você precisa dominar o direito, a área que você faz, atua, você tem que ser muito bom naquilo, melhor que os outros. Somado isso, eu acredito que marketing e vendas. Saber atrair clientes pela internet e saber transformar, não só atrair clientes pela internet, saber atrair clientes e converter esses clientes em contrato. Cristiano, qual é o nome da IA de atendimento? Chat Jurídico. Rivica. Chama Chat Jurídico. Chat Jurídico. Ela tem um Instagram do Chat Jurídico. É só seguir lá. É uma ferramenta que atende os clientes que vêm da internet. Tá bom? Não é o superpoder de querer e fazer acontecer, faça sol, faça chuva. A Milena está falando aqui. A Bárbara dizendo, chat jurídico, Bárbara, chat jurídico. Chat jurídico. Ô, Noel, indica um livro aí que você leu, você já falou um, né? Rapaz, agora para mim, nessa questão aí, é indispensável qualquer um ler esse livro, viu? Principalmente empreendedor. Visionário e integrador. Isso, não pode deixar de ler esse livro de jeito nenhum quem é empreendedor, porque ele vai ver que a gente não preenche todas ali as qualidades, né? Ou você é um visionário, ou tu é um integrador. Então você precisa ter ali sua cara metade no negócio se você quer ter sucesso, né? Eu Precisa desde entender, ter visão de futuro para onde está indo, mas você precisa ser um executor, né? isso. Eu tenho Não pode ali ser somente, não pode ser somente um sonhador e também não tem que ser, não pode ser somente uma máquina que executa sem saber para onde está indo, né?
Exatamente. O capitão, o navio está no mar ali, precisa ter um capitão, né? Dizendo, olha, é lá que vai chegar e alguém está lá alimentando a máquina, não é isso? Então é isso que precisa. Eu quero mandar meus abraços aí para o doutor Ed. Doutor Ed é meu sócio, o Cristiano, meu sócio de capital, é o doutor Ed. Nós falamos sócio de capital porque nós, os outros advogados, são sócios nossos também, mas sócios de serviço, não é isso? Então, Sim. doutor Ed, um abraço. Abraço aí para a Milena, que tá, é minha esposa, está viajando, está lá no Nordeste, enquanto eu estou por aqui. Mas um abraço, minha querida. Então, Beijos. então, o livro é o Visionário e Integrador. Visionário e Integrador. Esse aí é indispensável para a pessoa estar lendo, viu? Esse Eu aí. vou trazer mais um livro aqui que eu acho que é importante que vocês leiam, principalmente no tocante à estratégia. Chama Jogar para Vencer. É um livro muito bom de estratégia. Anota aí, Noel. Chama Eu Jogar para vou. Vencer. Um livro de capa verde, um livraço, tá? Um livro. Você que gosta de estratégia, esse livro vai trazer bastante estratégia para você. Acabei de anotar aqui. Jogar para vencer. Isso. Jogar para vencer. É, Esse ano vai ser um ano bem corrido. Nós temos aí, de costume, 12 meses, mas tem o carnaval agora, já vem a Copa do Mundo, vem as eleições, uma pacoteira de feriado no meio. Praticamente, nós temos que fazer 6 meses, fazer 12 meses em 6. Qual é a tua estratégia para esse ano? O, o Cristiano, minha agenda esse ano, inclusive, está bem cheia, superlotada aí com esse G10. Eu estou colado no G10 e não sai de jeito nenhum. Você viu ali que eu saí aqui de Rondônia, que eu te falo, uns 3.500 quilômetros, acredito que é daqui em São Paulo, para estar ali com vocês ali no podcast do Joel, né? Fui, aí o pessoal falou, só para isso? Eu falei, não, para tudo isso, né? Aí ele falou, você veio de lá de Rondônia aqui para São Paulo só para isso? Eu falei, não, só não, Você para veio de tudo isso. Rondônia, tem uma galera que veio do Brasil inteiro, hein? É, fui ali, parabéns ali, o Cristiano, aproveitar aqui para dar os parabéns ali pelo podcast ali com o Joel J. Cara, aquilo é um aprendizado que não tem preço, né, o Cristiano? É umas coisas assim que você pega os insights ali, cara, que não tem preço. Já estou programado agora que nós vamos lá para Harvard, né, nos Estados Unidos. Imagina, rapaz, isso vai ser bom, hein? Da Olha, roça para Harvard. Isso vai olha dar uma aí, história boa, hein? já imaginou? Dá para escrever um livro bom, não dá não? Dá. Vamos tirar. Olha, eu lembro lá de tirar uma foto. Vou tirar uma foto sua lá em Harvard esse ano. A galera do G10, nós vamos para Harvard agora, no mês que vem, em março. Vou tirar uma foto sua lá em Harvard e vai estar certinho. Uma foto sua com uma enxada e uma outra foto na frente de Harvard. Da enxada para Harvard, da Eu roça já, para Harvard. já imaginou? Mas é um sonho assim, coisa que. Então, esse ano a gente tem um desafio bastante grande aqui do escritório, a questão estrutural, a questão de estratégia mesmo nosso do escritório, mas principal mesmo quando descola de jeito nenhum é das programações aí do G10, viu, Cristiano? Tá ali a agenda já fechada nessas programações principal nossa do G10 todinha já. E com certeza, no próximo ano aí, o doutor Éder, que é meu sócio, vai estar conosco também, junto com a gente aí. Muito Porque bom. Eu não Olha que consigo, história legal, hein? eu Que não consigo história. transmitir tudo para ele sozinho, então ele tem que Que, ir. que história legal. Da roça para Harvard. Já Isso vai dar imaginou? muito bom. E essa vai ser boa, essa vai ser boa. Que história legal. Deixa eu te E, perguntar uma coisa. Qual a tua palavra desse ano? Fala, "Puta, minha palavra desse ano é essa." olha, minha palavra desse ano seria o quê? Sucesso, sucesso. Eu digo sucesso. Não- Sucesso, para ter sucesso, precisa muitos outros ingredientes. Então, eu digo, com G10, com tudo que a gente está programado aí para fazer, com certeza o sucesso ele é inevitável. Então, vamos ter, sucesso. Já tem Defina, sucesso, mas vamos implementar cada vez mais esse sucesso. defina o G10 em uma palavra. G10 é uma palavra. Uma palavra é difícil, né? Mas tudo bem. Principalmente ambiência, ambiência, network. Então, cara, assim, um lugar onde quem quer vencer não pode deixar de estar lá. Principalmente na seara, eu estou falando na seara do direito. Não é só seara do direito, não, viu, Cristiano? Eu vi ali que tem muitas coisas que o G10 faz, viu? Estou de olho naqueles outros negócios também, tá? Pessoal, ó, se você digitar aqui desafio aqui embaixo, você vai poder falar com a minha equipe para você ser membro do G10. O G10 tem muitas empresas paralelas que estão surgindo aqui dentro. Muitas empresas. Muito, Então, o muito, G10 muito, está se muito. tornando uma incubadora de negócios.
Muito, 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 muito. E ver com quem vocês estão, né? Com quem você. Eu já vou me incluir, não vocês, nós estamos, né? Eu vou falar nós já. Nós estamos. A MLS, por exemplo, cara, olha, só de estar ali, cara, com aquele coisa ali, tá fazendo ali, indiretamente a gente, né? Mas você tá ali, o G10 tá ali. Cara, é uma questão assim, poxa, eu sempre sonhei uma hora estar próximo ali do Flávio Augusto. Quando o Flávio Augusto fez o Geração de Valor ali em São Paulo, eu fui um dos primeiros que fui lá naquela primeira vez que lançou o Geração de Valor em São Paulo. Sempre tive assim, cara, tenho admiração enorme por esse Você, pessoal ali. você na roça já tinha mentalidade empresário, né? Eu falo que picolezeiro ali, quando eu fui vender, eu vendia picolé, o Cristiano, geralmente as obras, aqui tinham obras, o Estado construindo, né? Então eles eram cercados ali, não deixavam as pessoas estar entrando. Eu chegava ali, oferecia uns dois picolé ali pro guarda, o guarda dizendo, entra ali pelo fundo. Rapidinho eu vendia o carrinho de picolé. Então eu já negociava por ali, já era uma forma. Era um bônus, né? Tá dando- Era um bônus, Como era que um é? bônus. Era uma forminha de É, bem simplesinha, mas já de abrir a carteira pro adulto, né? é isso aí. É que a gente fala aqui que elogio de adulto é abrindo a carteira, né? Então a galera que quer ser membro do G10, ó, digita aqui, ó, desafio aqui embaixo. A minha equipe vai falar com vocês. O G10 funciona? Olha, Cristiano, eu tenho pouquíssimo tempo de G10, você viu? Eu entrei ali em dezembro, entrei assim de olho fechado, que eu não sabia. Tinha lógica a validação ali do Gomid, Ó, não o Gomide sabia o acabou de que. entrar aqui, ó. Você tava falando mal dele, ó. Eu mandei mensagem Quem? pro Gomide, eu falei, ó, Gomide, o Noel tava falando mal de você na live aí. Ele acabou de entrar aí, falando Ô, mal. Gomid, abração, meu Ele deve, amigo. ele deve ter levantado com aquele cabelo de calopsita dele, deve ter falado assim, caramba, falando mal, deixa eu ir lá ver. É, Gomid, um abração, meu amigo, um abração mesmo. Cara, eu sou você eternamente grato por você ter me levado para essa ambiência aí, cara. Eternamente grato, você pode ter certeza disso. Eu Noel, vou te honrar para sempre aí com isso. ele é. É, Eu falei, mas o G10, olha, mandei mensagem para ele e falei assim, ó, o Noel tá falando mal de você na live. Noel, o G10 funciona? olha, com pouco que eu sei, que eu tenho certeza que tem muito ainda para me descobrir do G10. Cada vez que eu descubro. Funciona e muito, tá? E muito. Quem não conhece, procure conhecer o G10. Para quem quer ter sucesso na advocacia, tenho certeza hoje que é o maior grupo de mentoria de advocacia, principalmente para advogado no Brasil, né? E quiçá fora do Brasil, né? Hoje o G10 está Já tem uma fora do galera, Brasil também, não é só no Brasil, não. já tem uma galera na Europa, tem uma galera nos Estados Unidos. Agora eu vou para Moçambique, eu vou avisar vocês, eu estou organizando um evento em Moçambique, é convite dos advogados lá da África. Olha só, Aí eu tenho um convite também para ir para Colômbia, para o México. Eu vou avisar vocês, a gente vai andar bastante. o G10 agora está fazendo uma turnê aí, liderada pelo Cristiano, né, em todos Semana os. passada eu estive em Manaus, semana que vem, essa semana agora, vou estar em Porto Alegre, semana que vem em Teresina, na outra semana em Goiânia. Aí eu sei que tem Curitiba Curitiba e Recife. Aí nós vamos pegar ali Campo Grande, Cuiabá E e Rondônia. Campo Grande, Cuiabá, eu acho que Porto Velho, e Muito vamos descer ali para Belo Horizonte e Rio de Janeiro. pronto. Isso é Vamos andar uma. bem. E o bom é que nessas andanças a gente experimenta umas comidas diferentes, né? Você ficou impressionado com o tambaqui lá em Manaus, né? Você sabe que eu estava falando com Egino, né? Egino, né? Egino. Ah, o Higino veio de Orlando para São Paulo para participar do podcast. Foi. Tava falando com o Egino, daí ele falando que serviu lá tambaqui. Eles pegam tambaqui aqui de Rondônia, viu? O Rondônia é o maior produtor de tambaqui do Brasil. Muito bom. Aque- Aquela churrascada de tambaqui que fizeram lá na posse do Bolsonaro, lá na Esplanada, na época da posse dele, foi o pessoal daqui de Rondônia que fez isso lá, viu? A Paloma tá falando que semana que vem a gente vai estar em Teresina. A Paloma tá te convidando para estar em Teresina também. Ô, Paloma, nós estamos fechando a parceria aí, estou fechando a parceria com a Paloma. Ô, parceira, ó, já. Muito bom. Noel, tá feliz? Muito, 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 muito. Ah, você falou outra coisa lá do que que eu já foi fruto do G10, ô Cristiano. É o podcast, viu?
E eu sou muito rápido. Ali, quando falaram que tinha que montar o podcast, eu já estou na. Eu acho que hoje é toda. Pula uma segunda-feira sim, segunda-feira não. Hoje já estou com o oitavo podcast ali que eu estou fazendo já, tá? Muito bom. Então Vai compartilhando, né? Vai também é compartilhando. fruto, também é fruto do G10. Foi o É. G10 que me instigou a isso. Turma, esse foi o nossa live com o Dr. Noel Andrade. Ele é lá de Rondônia, de Porto Velho. Para mim é um prazer tê-lo no grupo. Eu acredito que chegaram novos seguidores aí, Noel, no teu Instagram. Chegou uma turminha nova aí, manda mensagem para eles, se conecta com eles. Turma, amanhã temos live de novo. Quarta-feira temos live direto aqui. Nós vamos ter mais uns 200 dias de lives aí. E essas lives são grandes aprendizados. Olha aqui, ó, a minha live contigo, Noel. A quantidade de Olha coisa. aí, ó. Eu vou só anotando, vou tendo as ideias, vou anotando as coisas aqui e vou aprendendo muito. Da Noel, enxada obrigado. Harvard. Essa eu gostei da ideia, viu? Da enxada Harvard, essa vai ser boa. Eu quero ter o prazer de tirar essa foto sua em mês que vem, em março agora. Opa, Final de março, nós se, vamos estar em Harvard. Nós vamos com uma galera, vamos com 50 do G10 para lá. se Deus quiser, Quero- eu tenho certeza que Ele quer. Eu quero ter esse prazer de tirar essa tua foto lá. E eu acredito que vai ser uma grande história. Vamos fazer uma live, eu e você lá de Harvard, falando Bora. da enxada Harvard. É boa essa. Muito bom. Noel, obrigado, tá bom? Eu agradeço aí quem estiver nos acessando aí pela rede social, né, que esteja nos passando a acompanhar aí pelo Instagram, né, DR Noel Andrade. Vimos aí, né, que as redes sociais está interligado hoje a tudo, né, para nós. Então, quem tiver É uma rede de negócios importante demais ser trabalhado. quem estiver seguindo aí desde já, eu agradeço. Muito Noel, obrigado. Cristiano, eternamente grato aí a você, cara. E mais uma vez digo, através do Google Media aí, vou estar sempre grato a vocês aí, tá? tamo junto, meu irmão. Com certeza eu vou estar sempre honrando vocês, tá bem? Foca aí, viu? Um abraço, fique com Deus. Outro. Fique com Deus Turma, também. até amanhã, às 8 horas da manhã aqui de volta. Um abraço. Outro.